Estamos no nosso portal Jorge Guedes em Foco, com muita informação sobre o cangaço, Canudos, que vocês vão conhecerem mais a fundo aqui com as valiosas informações que estamos tendo do Vicente Cariri. E agora vamos estar com o senhor Manuel Neto, que é um historiador, poeta e cineasta da nossa Bahia, que vai esclarecer muito mais para todos nós. Senhor Manuel Neto, bom dia, boa tarde, boa noite, porque é para o mundo que estamos transmitindo todo esse trabalho. E eu gostaria que o senhor pudesse passar para toda uma população este conhecimento que o senhor adquiriu e ainda está adquirindo muito mais nessa trajetória, nessa história que tem não só na Bahia, mas em vários estados e está praticamente espalhada no mundo. A história de Lampião, a história do cangaço, a história de Canudos, tem toda uma ligação, não é isso? Por favor, esclareça para todos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo, né? Especialmente o Brasil, que é a minha terra, e a Bahia, que é meu tornão natal. Eu diria que o cangaço é um tema recorrente. É um tema recorrente não só na produção acadêmica, como também na atividade cultural brasileira, nas suas diversas linguagens e manifestações. E por que isso? É porque ele é um tema ainda que, pela sua complexidade histórica, sociológica, antropológica, não está e não será tão cedo resolvido. A gente tem muitas tendências de opiniões, muitos argumentos que se confrontam e uma produção bibliográfica muito extensa, embora muito repetitiva, né? O que é dominante na produção historiográfica sobre o cangaço é a memorialística, verbalizada por alguns dos protagonistas que sobreviveram aos 20 e tantos anos do fenômeno no Nordeste brasileiro, e por estudiosos que se acercaram desses sobreviventes, pesquisaram e começaram também a escrever no mesmo diapasão. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma história muito mais narrativa, muito mais descritiva, muito mais rememorativa do que uma história analítica, crítica, que busque entender as razões e as causalidades do cangaço. Daí esse interesse sempre crescente. E é muito interessante que isso se dá, inclusive, tanto no plano acadêmico como no plano cultural e no terreno das ideias intelectuais, entre os jovens. Os jovens brasileiros se aproximam do cangaço com muita sede, com muita necessidade de saber e compreender. Porque Lampião e Maria fazem parte não só da memória brasileira e do Nordeste, como do imaginário. E o imaginário, ele tem asas, ele voa, ele transforma, ele mistifica a realidade. Então isso cria, em torno dessas figuras míticas, toda um consórcio de imagens e de hipóteses que os tornam crescentemente atraentes, né? Pela vida aventurosa, pela violência intrínseca que o cangaço representa, pelas contradições que ele evidencia, pela característica de uma parte da sociedade brasileira e de um espaço geopolítico brasileiro, que é o Nordeste, que ainda hoje se desenvolve em descompasso com outras regiões, né? E daí produzir essas especificidades históricas e culturais, né? Porque o cangaço também envolve religiosidade popular, envolve uma estética, envolve um saber e envolve, sobretudo, vidas humanas que se entrelaçaram com aquela realidade e que, de uma forma que a gente pode discutir ela, né? Marginalizaram-se nesse processo, sem, contudo, deixar de enfrentá-lo, né? Eu acho assim muito como é que eu diria, muito
muito burocrático, para não dizer outra expressão que está me fugindo agora, você abrir uma discussão dizendo Lampião era bandido. Porque isso é o óbvio. Né? Lampião era bandido? Era. Né? Maria Bonita o acompanhou sabendo que ele era, o acompanhou. Curisco, Zé Sereno, todos eles eram bandidos. Né? Mas a discussão nesse âmbito ela fica muito superficial porque ela não aprofunda, ela não radicaliza, ela não vai à raiz. Né? E a tarefa de um órgão como o Centro de Estudos Euclides da Cunha, que é um órgão de pesquisa, de estudo, é aprofundar, é buscar as causalidades, é discuti-las, é trazê-las para o ambiente acadêmico e para disseminar o conhecimento. Daí o exame da bibliografia, a produção e a pesquisa documental, né? O diálogo com essas manifestações culturais que são extremamente úteis para a gente ir tentando formar um conjunto de opiniões, ora convergentes, ora divergentes, sobre um tema que é, como eu já disse anteriormente, eivado de contradições. Né? Você não consegue, acabou de fazer um filme, O Feminino Cangaço, e você, quando termina de ver o filme, você percebe que as opiniões convergentes são muito poucas. Né? Os estudiosos, os pesquisadores, gente que tem 50 anos estudando o cangaço, como a Mauri Corrêa, que é considerada uma lenda, né, dentro desses estudos, tem uma opinião, aí vem outro e diz assim, mas eu não concordo. E nós mesmos, no processo, né, flagramos e identificamos contradições nessas opiniões que são fundamentais para a gente formar um juízo. Né? Só esse aspecto, o estudo do gênero no cangaço, que é o caso do papel da mulher, né, já é uma questão nova do ponto de vista historiográfico. Eu não digo do ponto de vista memorialístico, mas do ponto de vista historiográfico, ainda há a ensejar um estudo mais aprofundado. Né? A gente fica sempre na superfície, não compreende o papel que essas mulheres tiveram nessa sociedade, nessa forma de vida. Né? É preciso nós também identificarmos como elas eram representadas pela mídia da época, pelos jornais, como é que elas estão presentes no imaginário, né? Como é que elas eram tratadas no cotidiano, que papel elas desempenharam nessa correlação de forças, né? E, principalmente, é preciso descobrir a humanidade nessas mulheres, como também nos homens. Né? Aquela ideia simplista, maniqueísta, de que o cangaço é o mal e o outro lado é o bem, ela é simplória demais. Né? Nenhum ser humano é inteiramente mal, nem nenhum ser humano é puramente bom. Né? O problema é que o cangaço, pela maneira como ele se estabelece, pela estratégia que foi preciso os grupos desenvolverem, especialmente Virgulino Ferreira, que é o grande pensador e o grande inovador do cangaço. Tem uma frase de Frederico que eu acho maravilhosa, Frederico Pernambucano de Mello. Ele diz o seguinte: Lampião transformou o cangaço em Cangaço S.A. Ele empresariou o cangaço, ele profissionalizou o cangaço. Né? E como profissional, ele tinha normas de condutas, princípios éticos discutíveis, claro, como todos são, uma moral que também era muito própria, mas que funcionava. E qual é a base fundamental que assegura o funcionamento disso? É o domínio pelo terror. Por isso que não tem cangaceiro bonzinho. Porque se ele fosse bonzinho, não era cangaceiro. Ele não tinha um exército regular, ele não tinha o poder orçamentário do Estado. Ele precisava roubar, extorquir, matar para ter recursos. E a única maneira de ele continuar sobrevivendo nessa selva é ele dominando pelo terror. Quem trai paga, quem descumpre acordo morre, né? E o Estado é inimigo. Então essa é a essência da sobrevida do cangaço. E também porque
esses grupos, especialmente Virgulino, foi capaz de articular com as classes dominantes sertanejas e criar grupos de apoio e de sustentação que asseguraram a ele essa sobrevida de 20 e tantos anos. Então, quem é que lucra com o cangaço? Os grandes chefes de bando. Lampião morreu milionário. Agora, o que foi feito dessa fortuna, os soldados das volantes é que podem responder, os comandantes das volantes. Assim como Corisco, assim como Maria tinha uma fortuna com ela, que ninguém sabe o que é que foi feito, né? Eles morreram assim porque eles exerceram com competência isso. E porque o outro lado, uma outra ponta da sociedade lucrava, que eram os grandes proprietários de terra, os grandes fornecedores de munição de boca e armamento. É sabido, por exemplo, que Zé Baiano, um dos cangaceiros mais proeminentes e mais violentos do bando de Lampião também, emprestava dinheiro a juros no comércio de Aracaju, né? É sabido que Lampião traficava armas com comandantes militares. É sabido que grandes proprietários de terra, inclusive o pai do governador de Pernambuco, era Nilson de Carvalho, financiava, acolhia Lampião, né? É sabido que parte do clero acolhia, até por caridade, acolhia os cangaceirinhos e cangaceirinhas nascidos, porque mulher não ficava com filho no cangaço, a vida não permitia. O filho de Corisco, por exemplo, Silvio Bulhões, foi criado pelo padre Bulhões de Alagoas. E muitos outros padres, pequenos fazendeiros, pequenos proprietários, pessoas que, inclusive, viviam disso, né? E os proprietários de terra que enriqueceram vendendo armas, vendendo serviços, eliminando inimigos. Os cangaceiros serviam para dirimir pela violência esses confrontos oligárquicos. Então havia um conjunto de fatores na sociedade agropastoril que Vicente se referiu, que favoreceu o cangaço durante muito tempo. Quando o Lampião morre, é porque não interessava mais ao Estado brasileiro e às suas classes dominantes que aparelhavam localmente os serviços, a manutenção do cangaço. O projeto de desenvolvimento do Brasil, de sair daquela sociedade agropastoril para uma sociedade industrial, moderna, civilizada, né, entre aspas, do governo Vargas, é que elimina o cangaço, né? Agora, é evidente que Lampião não tinha condições de perceber isso. Ele percebeu que alguma coisa estava mudando, mas que fugia à compreensão dele e ao controle dele. Se não acabasse no Angico em 1938, acabaria em qualquer grotão no ano seguinte ou nos anos subsequentes, porque não havia mais a realidade objetiva, a base objetiva, material para a manutenção do cangaço, né? Ele ia acabar porque a história é inapelável, ela caminha para frente, né? Assim como o fim de Canudos estava decretado. As classes dominantes do Estado brasileiro iam liquidar Canudos de qualquer jeito, porque aquilo ali era um quisto, era um incômodo, era um tumor que precisava ser removido, porque evidenciava essa contradição fundamental do Estado brasileiro, que não conseguia resolver os problemas mais elementares da população. Se você for pegar o cangaço, Canudos, Caldeirão Grande, Pau de Colher, né, Santa Brígida, são manifestações da insubordinação popular que respondem a 400 anos de injustiças, de dominação, de escravidão, de exclusão social, de latifúndio impiedoso, né, do aparelhamento do Estado. Então, a República que se faz em 1889, em 1893 já é velha. Ela envelheceu pela sua própria incapacidade, pelo seu próprio projeto de Estado. Então, o cangaço, quando ele vem, já alguns anos depois, ele vai correr numa sociedade cuja característica é a dominação oligárquica, né? É a injustiça, é o aparelhamento do Estado e a absoluta desproteção desses setores subalternos na sociedade.
Na verdade, começou a fugir do domínio de um governo, vamos dizer assim, dos governantes, e eles entraram em conflito, não é isso? Não, na verdade, veja bem, o que eu quis dizer é o seguinte, é que no seio daquela sociedade, as contradições emergiam de maneira diferenciada, né? O cangaço é uma contradição clara daquela sociedade, que vitimam pessoas com o mesmo perfil social, de classe social. Você não tem no cangaço um milionário, você tem pessoas que foram remediadas, ou Durvinha, que vinha de uma família relativamente abastada, uma mulher. Mas todos eram o quê? Camponeses, pequenos proprietários remediados ou paupérrimos, que viviam de que forma? Nos grandes latifúndios, em condições de vida absolutamente miseráveis, expostas por vezes a injustiças e violências dessas oligarquias, dessas famílias dominantes, como é o caso do confronto entre a família de Lampião e o pessoal de Saturnino, né? Como é o caso dos Maciés com os Araújos, no caso de Canudos em Quixeramobim, diante da família de Antônio Conselheiro. Quer dizer, essas brigas oligárquicas, nas quais o Estado, em vez de arbitrar a justiça, tomava partido, porque está aparelhado o Estado por essas classes dominantes. Como fazem sempre. Quem é que ocupa cargo público? Ao vencedor as batatas, ao perdedor as batatas, né? Ao vencedor o Estado. Como dizia seu Antônio Carlos Magalhães aqui, né? A eleição eu ganho com o chicote na mão e o dinheiro na outra, né? Por quê? Porque era vital para ele aparelhar o Estado. Porque era do Estado que ele se servia, era no Estado que ele se servava, e era o Estado que dava a ele proteção que ele precisava, para coibir, para mantar, para excluir. E a mesma coisa no sertão. Por que o coronel fazia o juiz? Por que ele fazia o delegado? Por que ele tomava os cargos públicos, ou se fazia prefeito, ou nomeava um apaniguado prefeito? Porque esse aparelhamento dá a ele a sustentação política que ele precisa para perseguir, para manter o status quo. Então, grande parte da população brasileira era sem terra, era sem teto, era sem amparo social. E essas pessoas se subordinam de várias maneiras, porque a violência também chega de maneira diferenciada. É uma irmã violada, é um pai assassinado, né? É uma terra tomada à força, é um bem expropriado, é a violência policial. Tudo isso, esse conjunto de fatores é que vão determinar a eclosão de determinados fenômenos sociais, como é o caso do cangaço. E aí você simplificar isso para banditismo, maldade, é de uma ingenuidade ou de uma maldade muito grande, entendeu? É evidente que Lampião, se em algum momento ele começou a roubar e a matar porque o pai dele foi morto injustamente, ele depois disse: o cangaço é um ótimo negócio, você larga uma coisa que está lhe dando lucro. Ele virou um profissional e competentíssimo, né, no ofício dele. Se aperfeiçoou naquilo que ele, como vamos dizer, se fosse um jogo político na época, hoje esse jogo político está praticamente... E ele jogou politicamente o tempo todo. Ele se articulou. Quando o Lampião sai de Pernambuco, de Alagoas, da Paraíba e vem para a Bahia, do Rio Grande do Norte, ele aqui já teceu uma rede semelhante. Ele cria uma estrutura logística de apoio que já funcionava. Ele chega aqui e vai procurar o Coronel Petros e faz sociedade com o Coronel Petros. Porque o Coronel Petros é o quê? É a representação do poder oligárquico. E é fundamental ele ter aliança. E o que é que ele dá em troca? Lucro. Lucro, né? Os grandes proprietários, as classes dominantes do Nordeste, aquelas pessoas que circulavam em torno do cangaço, viviam do que o cangaço produzia. E o cangaço produzia o quê? Furto, roubo, né? O que as classes dominantes faziam sob um amparo legal, expropriavam a mão de obra. Agora tem um detalhe:
tem uma coisa que diferencia isso, né? A expropriação, a perseguição, essa é legitimada pelo Estado. A violência do Estado, ela é legítima, porque está amparada em uma legislação que assegura a ela isso, né? Para você ter um exemplo claro, a tradição oral, Vicente está aí para confirmar isso, e outros estudiosos, Amaury Corrêa, Tadeu Botelho, Rosa Bezerra, Lutigar de Barros, todo mundo sabe que as volantes, que eram grupamentos policiais que perseguiam os cangaceiros, não só eram parecidas com os cangaceiros no perfil humano das suas composições, mas também não só na maneira de vestir, de falar, de agir, de acreditar, na sua cosmovisão. Elas eram muito parecidas na violência, indiscriminada contra as populações. Terminado o cangaço, presos os cangaceiros, todos cumpriram pena, os que foram presos. Está aí uma infinidade, os nomes são muitos. Pergunte se há algum inquérito aberto contra policial. Não tem um. Não tem um processo. E há registros de assassinatos, de violências, de violações, de expropriações, de furto. O que se fez no Angico, foi uma partilha, foi um butim. Roubaram os cangaceiros mortos. Violaram, inclusive, corpos, né? Levantaram a saia de Maria Bonita para olhar a roupa íntima dela morta. Ela foi degolada viva. Por que foi degolada viva? Era queima de arquivo. Ela tinha na mão dinheiro. Todos eles tinham muito dinheiro. Todos. Ninguém ali estava sem grana. E essa grana sumiu. Todos os cangaceiros morreram pobres ou remediados. Eles pagaram a sobrevivência deles. Por exemplo, Corisco tinha uma fortuna com ele. Todo mundo sabe que Zé Rufino foi atrás de Corisco por causa desse dinheiro. Entre os policiais, a memória da perseguição das volantes, daqueles que combateram o cangaço, sabe que ele foi atrás do dinheiro. Ele matou Corisco. Por que ele não matou Dadá? Dadá estava ferida, inerte, com uma perna incapaz de se mover, inclusive corajosa, destemida como ela era. Enfrentou um sujeito que chamou ela de puta. Disse: puta é sua mãe, seu macaco, filho da puta. E Zé Rufino tomou a defesa de Dadá. Dadá nunca reclamou do dinheiro que estava com Corisco. Nunca disse um pio sobre isso. Foi viver honesta integramente como costureira, exímia que era. Ela é a grande esteta do cangaço. Ela que colore, para usar uma expressão de Rosa Bezerra, ela que dá cor ao cangaço. Daí um estudioso da UF vai dizer assim: os cangaceiros não apareciam, eles eram aparições. Vocês imaginem aqueles homens de azul no meio da caatinga, todos ornados de cores mais, bornais coloridos, ouro nos anéis, nos chapéus, né? E Dadá é que muda isso, com o trabalho dela e de outras cangaceiras e tal. Dizem que o próprio Lampião bordava muito bem, né? E segundo Frederico, dizem que era também excelente artesão. Isso aí é comprovado. Foi vaqueiro, foi almocreve, teve várias profissões, como todo remediado no sertão. O homem do sertão que é remediado, ele faz de tudo. Então o cara está acostumado, porque viver é uma luta diária, né? E o cangaço era uma luta diária. Era um bando de salteadores, né? Ninguém era Robin Hood, Lampião não queria dividir o que ganhava com ninguém. Não tinha um projeto de revolução social na cabeça. Ele desconhecia que, quer ele queira, quer não, aquilo é uma expressão, é uma contradição entre classes que se expressa com a violência. É luta de classes? É. Independente da vontade da gente, mas de acordo com a realidade objetiva onde o processo ocorre.
Na verdade, são riquezas que têm que ser expostas, têm que ser esclarecidas, têm que ser mostradas na íntegra para a população em si, porque muitos acreditam em histórias, em fantasias do mocinho, do bandido, aquela história fantasiosa. Então vamos voltar dentro de instantes aqui no nosso portal Jorge Guedes em Foco, com muito mais informações para vocês. Sociedade em torno de si usava o vestido em torno no mocotó, embaixo, na perna. As mulheres no cangaço, elas usavam o vestido acima do joelho, né? Que aparece várias fotografias, Maria usando o vestido acima do joelho. Então já era um rompimento daquela sociedade, a mulher já estava se evoluindo naquela sociedade que vivia o cangaceirismo. E o cangaço como vocês abordaram, é cerca de mitos, mas está na tradição oral, né, que vai passando de gerações em gerações e acrescenta. E além disso, a literatura, a historiografia do cangaço tem muitos erros. Eu converso com o Manuel, que é um grande estudioso, mas tenho aprendido muito com ele, e ele diz o seguinte: o sujeito, ele lê um livro e ele escreve 2. Né? Você vê o cara, ele escreve, ele não tem nem a noção do que é cangaço, e ele toca escrevendo o livro, escrevendo muitos erros. E aí o que eu acompanho, que eu fiz escrevi até um artigo sobre isso, um pequeno artigo, corrigindo essas coisas. O cara, escreve uma coisa com aquele erro e os demais vão acompanhando aquela série de erros e não procura corrigir aquele erro para ver se está certo ou se aquilo é um erro grave, um equívoco cometido. Né? A veracidade da história, né? A veracidade da história. E além disso, tem umas... Eu nasci no sertão da Bahia, né? Na cidade da região de Jacobina, e eu via muito. Tem 2 lados. Você vê minha avó, que era minha avó paterna, ela falava muito bem de Lampião, dos cangaceiros. Azulão passa na década de 30, 1933, passa na casa de uma tia dela. E dá um apoio, ela faz a comida, eles pagam muito bem, deixa ela com dinheiro. Aquele dinheiro foi muito bem para ela, que ela comprou até gado depois. Então minha avó paterna falava muito bem do cangaço. Não, os filhos passaram aqui. Já minha avó, que era minha avó materna, a mãe da minha mãe, ela dizia: não, ali é um Lampião, Ave Maria, bandido perigoso, tenebroso, passou aqui, ferrou a cara de uma pessoa aqui, que foi uma velha, ferrou que eles tinham zebalhando, ferrou uma mulher no rosto. Era bandido da pior espécie. Então você vê esses 2 lados. Se andar até hoje, a gente percorre o sertão, você vê pessoas que dizem que o cangaço era uma coisa tenebrosa, que era bando de fascíneros que estrupava, matava, sequestrava, saqueava cidades. Por outro lado, você vê pessoas que diz que não, que ajudava, que distribuía dinheiro com aquelas pessoas menos remediadas dos sertões. Então a tradição oral tem isso. Primeiro as literaturas, quando começa a escrever cangaço, tem muitas que tem no cangaço um bando de grupo fascínio, de criminosos. Na década de 70, já os escritores da linha marxista já vê no cangaço uma luta de classe. O cangaço, uma luta de classe pela luta social, que também não é. Era um bando um grupo de homens armados, bandido, não deixa de ser bandido, mas ao mesmo tempo que eles faziam algo bárbaro, que eles matavam, que eles estrupavam, era um lado que ajudava também, né? Aí o sujeito diz: mas ele tinha interesse. Claro que tinha interesse, como os bandidos hoje que ocupam os morros nas grandes metrópoles, eles têm interesse de ter a população. O Lampião é um sujeito estrategista, muito estrategista, né?
ele passava no local, se ele fosse bem recebido, ali ele pagava muito bem, que era para ele ter aquele coiteiro. O coiteiro é o sujeito que apoiava o cangaço, que dava aquele suporte, para dar informações. A riqueza do cangaço era informações, se a volante estava perto, se a polícia estava na região. E ele pagava muito bem aquele sujeito que dá aquelas informações, que era para ele ter ao lado. Lampião, ele entra no território baiano em 1928, 21 de agosto de 1928, ele entra aqui no território baiano. Ele vem já escorraçado depois da invasão de Mossoró, em 1927, Rio Grande do Norte. Foi uma cidade que ele entrou para saquear, mas como a cidade de Mossoró estava bem guarniciada, era uma cidade grande, muito importante, a segunda maior cidade no período Rio Grande do Norte, só perdendo para Natal. Então, Mossoró foi uma derrota para Lampião, e Lampião arrependia amargamente de ter tentado saquear Mossoró. E aí os estados, aquela invasão de Mossoró, ameaça todos os estados do Nordeste, principalmente Paraíba, que ele já andava, Alagoas e Pernambuco. E aí forma um núcleo de perseguição a ele. O Ceará, então, ele não tinha para onde correr a não ser a Bahia, que ele já tinha algumas ligações aqui na Bahia, né? E ele vem para a Bahia, chega aqui com um pouco mais de 5 ou 6 cangaceiros, atravessa o Rio São Francisco e chega aqui. E quando ele chega aqui, ele fica... parece que ele está oculto, que está sumido. Algumas informações nos jornais da época, a imprensa divulga que ele foi morto. Ele mesmo deixa um canoeiro que atravessa ele do Belém de São Francisco para chegar nas terras baianas de Pernambuco. Passa informações que a canoa virou e o grupo todo se afogou e morreu no São Francisco. Ele deixa isso para espalhar, a imprensa começa a divulgar isso. E ele chega aqui e ele fica organizando sua maia de coiteiro, né? Organizando seu espaço. Era um sujeito que ele criava seu espaço de operação. E ele se organiza muito bem aquilo, né? Lampião, aí ele fica aqui, ele chega em agosto, o primeiro contato dele, o primeiro enfrentamento com a polícia baiana, só vai se dar em dezembro. A primeira fotografia de Lampião no território baiano em 28 de dezembro desse mesmo ano. Então, esse período, esses meses, ele passa se organizando. Quando ele fotografa em dezembro de 28, na cidade de Ribeira do Pombal, na praça de Ribeira do Pombal, ele já está com 7 cangaceiros. Já tem 2 cangaceiros, ele chega com 5, já tem 2. Que é aqui no território baiano, que entra mais 2. Inclusive Curisco, o capitão Curisco, ele entra aqui, e outro que era da família Angrécias, que não veio de Pernambuco e se encontra aqui com ele. Aí ele já começa a organizar, já recrutando o seu grupo, organizando o seu grupo, se armando. Os primeiros contatos, nesse mesmo ano de dezembro, ele já tem um primeiro enfrentamento com a polícia na cidadezinha baiana, do interior da Bahia, em Santa Rosa, que é onde tem um dos cangaceiros morto, que chama Mergulhão, que é morto do bando dele. E ele tem um primeiro contato, ele mata 2 policiais também. Mais na frente, em 29 de dezembro desse mesmo ano, ele já entra na cidade de Queimadas, que foi a pior crime que ele fez aqui, um massacre, que ele mata 7 soldados na cidade de Queimadas. Segundo ele, que estava vingando a morte de um cangaceiro do bando dele, que era Gavião, que foi morto semanas anteriores. E a cabeça é trazida para Salvador para ser estudada na Faculdade de Medicina. Lampião, ele tem essas informações pela imprensa. Os jornais divulgavam tanto o A Tarde da época como Diário da Bahia, Diário da Tarde, Diário de Notícias, sempre acompanhava esse movimento do cangaço aqui.
Vicente, a história em si de Lampião, que estamos aqui com a todos no nosso portal Jorge Guedes em Foco, esclarecendo um pouco da história de Canudos, do cangaço, e com os historiadores aqui, melhor do que ninguém para nos explicar, esclarecer a todo o nosso público, a todos os países que nos acessam. O Vicente Cariri, o seu Manuel Neto também vai nos falar um pouco, do historiador e poeta. A história do cangaço, do Lampião em si, no início, o porquê desse início. A gente vê vários folhetos de cordel, contando um pouco, mas até onde vai a verdade do porquê? Foi a história por causa da família, de perseguição com a família dele. Você pode esclarecer um pouco para a gente sobre isso? O cangaço, ele nasce no sertão principalmente com a ausência do Estado, né? O sertão é muito desprovido. O sertão, a partir do século XVIII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, que a capital também se desloca da Bahia e vai para o Rio de Janeiro. Então, aquele cinturão do ouro nas minas, onde vai toda a centralidade, o sertão fica despovoado, fica desguarneciado do Estado. E aí começa, já tem aquelas brigas dos clãs, das famílias poderosas, que disputam terras, que disputam espaço, e que não tem a intervenção do Estado nisso. E a disputa e toma as terras dos menores, e já cria essa guerra, né? Tem um filme que eu acho que explica muito o início do cangaço, chamado Abril Despedaçado, que é essa briga, essa guerra de famílias, que um vai matando o outro. Naquela região, em todo o sertão, mas a região de São Francisco, daquela região de Belém de São Francisco, a região dali do Mochotó, do Baixo Mochotó de Pernambuco, você pega as fontes, as primeiras fontes primárias, você vê essas guerras de família. E Lampião, ele não é, como as pessoas dizem, Lampião criou o cangaço. Lampião foi o último grande cangaceiro, na verdade, um dos últimos grandes cangaceiros. O cangaço inicia no meado do século XIX. Teve vários outros, Cabeleira, teve Antônio Silvino, Adolfo Meia-Noite, Jesuíno Brilhante, que operava naquela região do Rio Grande do Norte, Paraíba. Mas nenhum chegou à facínora de Lampião, de percorrer 5 estados nordestinos, ficar 20 anos na frente do cangaço, mudar toda a estética do cangaço, né, tanto no vestuário, como colocar mulheres no cangaço. E Lampião, ele entra no cangaço pela questão de briga entre as famílias, os Ferreira e a família dos Saturminos, José Saturnino. Ele disputava aquela região por conta de animais que entravam na fazenda do outro, e disputa por terra, segundo os que nós vemos nas fontes, tanto orais como as fontes escritas, que começa uma briga entre as duas famílias por conta de um que mata animais do outros que entrava. E começa isso em 1918 para 1919, eles começam brigando. Os Ferreira, que era Lampião, os primeiros 3 irmãos, Lampião, Levino e Antônio Ferreira, que nessa época ele nem chamava Lampião, ele se chamava Virgulino, era conhecido. Lampião vai se dar esse nome Lampião depois. Começa essa briga por disputa de terra, por disputa de espaço. Ele justifica, o próprio Lampião justifica mais tarde, e alguns historiadores continuam, Sagaf, dizendo que ele entra no cangaço para vingar a morte de pai, de mãe, mas não, isso você vê claramente que isso não se contradiz, porque em 1920, quando o pai dele é morto pela uma volante alagoana comandada pelo sargento Luceno Maranhão, Lampião já estava na frente do cangaço há mais ou menos uns 2 anos ou 3 anos. O Zé Luceno Magalhães, ele mata
A mãe dele já tinha morrido, a mãe de Virgulino, porque era uma pessoa que tinha já sofria de doenças, né? Então ela deslocando para um lugar para outro, e Lampião a família dele, a família dos Ferreira tem de sair de lá, de Vila Bela, onde eles habitavam, é expulso que a família dos Saturminos era mais poderosa, tinha mais poder, então a família dos Ferreira é quem sai, e eles desloca para outro canto, primeiro vai para outra região de Pernambuco, depois se desloca para Alagoas, para Mata Grande e Alagoas. Então, quando o pai é morto em 1930, ele já tinha um tempo no cangaço. O pai é morto justamente que é o Zé Luceno Maranhão, que já perseguia eles. Eles fazem um saque numa cidadezinha de Alagoas, perto de Água Branca ali, e ele não pode pegar os Ferreiras, porque ele estava bem preparado, ele não encontra, ele mata o pai por vingança. O velho José Ferreira é um velho pacífico, né? Não entrava na briga dos filhos, ele queria sempre a paz, ele trabalhava com tropa de burro. Se encontra nas fontes orais, nas fontes escritas, que ele estava até de costa, debulhando um milho para dar um animal. E a volante atira pelas costas. Mata por vingança mesmo, que ele não tinha nada a ver. Então, e aí ele justifica que ele entra no cangaço para vingar a morte do pai e mãe. Só que os principais inimigos deles, até um ponto de vista um pouco contraditório, que ele não vinga nenhum deles, né? O Zé Saturnino vive até morre na década de 70, velhinho já. O Zé Luceno Maranhão também. E essa contradição, você vê que o Zé Luceno Maranhão ele foi responsável pela morte do pai dele em 1920 e 18 anos depois, em 1938, ele é responsável pela morte de Virgulino, de Lampião, porque ele já estava como patente de coronel, ele já era coronel na época de Alagoas, da polícia alagoana, e ele que aperta, que ele força a volante de João Bezerra, dá cabo em Lampião. Então ele já estava no cangaço. Não acredito que ele entra no cangaço para vingar a morte de pai e mãe. Né? Então, nesse caso, há muitas contradições em toda essa história que, vamos dizer, todos os estados que ele percorreu tem sempre uma história diferente. Mas aqueles que acreditam e que põem, vamos dizer, tem muitos, como eu falei, eu já li alguns cordéis de Lampião, e a história sempre é isso. O que procede mais dentro dela, que eu vejo apresentada, é a vingança. Então, já que não é totalmente isso, porque, na verdade, quem cometeu a vingança foi quem depois matou ele, foi o responsável pela morte dele, não é isso? Então, essa história toda, ela se encontra dividida em todos esses estados que Lampião percorreu, ou parte dela concentra mais em algum determinado estado? A preservação, objetos que compõem a história de Maria Bonita. Você pode nos esclarecer o início da história de Maria Bonita com Lampião? A primeira pergunta, a senhora falou, ele, em todos os estados e todas as pessoas que eu tenho contato, essa mesma tradição oral é muito forte, né? Tem as duas vertentes, que ele entra. Muitos acreditam ainda que Lampião entra por vingança, para vingar a morte de pai e mãe. Um grande estudioso do cangaço, que é o Frederico Pernambucano de Melo, ele, numa obra chamada Guerreiro do Sol, ele dividiu o cangaço em 3 partes. É o cangaço de vingança, aquele que entra no cangaço para vingar a morte de pai e mãe, e vinga, que foi o caso de outros cangaceiros que vinga a morte de pai e mãe, inclusive o Senhor Pereira, que foi o primeiro chefe de Lampião. Lampião entra no grupo do Senhor Pereira, ele vinga e se refugia para Goiás depois. Tem um cangaço de refúgio, que é aquele cangaço que o sujeito ele entra porque ele está sendo perseguido por algum coronel, ou pelos poderes públicos, pela polícia, ele entra para se refugiar, né? Ali que foi caso de outros cangaceiros, como o Ângelo Roque, ele entra porque está sendo perseguido pela polícia, a polícia torturou o pai dele, ele entra. O caso de Saracura, Curisco, ele entra para ter uma proteção,
né, no cangaço, dá essa proteção nele. E o cangaço meio de vida, que é aquele que o sujeito ele entra numa linha até de vingança, que foi o caso do Lampião, mas ele faz aquele local com meio de vida. Ele faz aquele grupo, não como mais de vingança, mas com meio de vida. Ele se adapta àquilo e vê que aquilo dá lucro. O Virgulino era um sujeito irônico. Ele chega em 1926, ele é convocado pelo Padre Cício para combater a coluna Preste, que estava atravessando o estado do Ceará, e ele vai até Rio Grande do Juazeiro do Norte para combater essa coluna Preste, formar o batalhão patriótico, era formado, e ele ia comandar. Ele foi convidado, inclusive recebeu os primeiros trajes de mescla, receberam armamento para combater. E ele chegando lá, já tinha alguns jornalistas esperando. Um jornalista procura para ele: capitão, o senhor pretende deixar o cangaço e tal? Ele faz outra pergunta para o jornalista. Ele disse: se o senhor estiver num comércio, em algum negócio, e esse negócio estiver dando bem, o senhor pretende largá-lo? Antes do jornalista responder, ele continua, ele disse: eu não pretendo, esse negócio está muito bem e eu não pretendo largá-lo. Então, o Virgulino era um sujeito irônico. Mais tarde, o jornalista, algum jornalista pergunta a ele se ele tinha um olho furado, se aquele problema do olho empatava, ele ia atirar. Ele disse: não, quando eu ia atirar, eu fechava um olho mesmo, então isso não me impede nada eu atirar. Tem outra ironia que ele faz, que foi um governo do estado de Pernambuco, que era, não lembro se era José Luiz de Rego, tinha Rego e tal, aí disse que vai perseguir, que vai guarnuciar toda a polícia para perseguir Lampião, e ele pega o jornal, que ele lia muito, a imprensa, todos os jornais ele lia, o sujeito que lia, aí fala que o governo vai perseguir a ele. Ele disse: já atravessei rio e riacho, imagina Rego eu atravesso num pulo só. Agora, respondendo sua pergunta com questão de Maria, ela nasceu na fazenda Maiada da Caiçara, na região de Santa Brígida, né? E ela era casada com um sujeito chamado Zé de Neném, que era um sapateiro. Era uma família remediada, né? Aquela família não era uma família de recursos, como assim a família de Virgulino, criadores de bodes, de pequenos animais ali. E ela era casada, e quando o Lampião começa a passar naquela região, em 1929 para 1930, ela diz que havia já um interesse por Lampião. Tem várias vertentes. Diz que foi um cangaceiro chamado Luiz Pedro que apresentou ela a Lampião. Depois diz que Lampião, assim, Vera Ferreira, que é a neta, diz que Lampião passa lá e pede para ela ler para ela escrever, para ela bordar uns lenços dele. Nesse período ela estava separada do Zé de Neném, porque o Zé de Neném não conseguia engravidá-la. Era um homem que ele não conseguia, ela não conseguia dar um filho. Então, para aquela sociedade conservadora e pastoril do período, da época, no sertão, o homem que não conseguia, a mulher não conseguia engravidar, então era uma vergonha, então ela ficava vergonhada. Ela queria ter um filho, a mulher casava para ter filho, para produzir, para procriar, né? E ela não conseguia ter filho. E ela estava separada, tinha algumas brigas, ela estava separada. Quando o Lampião passa, deixa os lenços para bordar, e aí começa aquele namoro, né? Não era um namoro de todo dia, era um namoro de vir, conversar e tal. Deixava aquele lenço, aqueles primeiros contatos, começou a andar ali, o Lampião sempre passava na região, né? Começava a andar por ali, e chega um período que ela deixa a casa de sua mãe e diz que vai acompanhar Lampião. E ela, na passagem, ela tinha uma cunhada que era a irmã do Zé de Neném, que era o marido, que já tinha um caso, já tinha um certo contato com o cangaceiro do bando Lampião, o cangaceiro Ângelo Roque, ou Labareda, que andava do bando Lampião, que se tornou mais tarde chefe de bando de Lampião. E ela também, a cunhada, diz: eu vou também, que eu vou acompanhar Labareda. E vai acompanhar, e vão as duas, isso na década de 30. A primeira mulher que entra no cangaço
em toda a história do cangaço foi Maria. Até então, posteriormente, não tem registro de mulher no grupo de cangaceiro. Lampião ele rompe com essa série do cangaço, que mulher não entrava. Lampião quem introduz a mulher no cangaço, né? E aí vários cangaceiros, muitos foi contra. Tem um cangaceiro chamado Balão, que foi o único que nunca quis mulher no cangaço, ele nunca se relacionou com mulher dentro do cangaço, que ele tinha a simbologia do corpo fechado, da crença que tinha um corpo fechado, e quando o homem se deita com a mulher, ele abre o seu corpo. Ele diz que o corpo ficava aberto como uma melancia, que o homem de batalha não podia ter mulheres. E era um cangaceiro que ele gostava de brigar muito. Nas batalhas ele gostava de brigar. Então, quando a mulher entra no cangaço, isso enfraquece um pouco, porque além de ter de proteger a mulher, a mulher ela não participava ativamente dos combates. Geralmente ela é tirada para evitar insulto das volantes, para evitar que ela seja baleada, porque ela não tinha esse preparo de guerreiras. Ela não usava arma longa, elas armavam algumas pistolinhas, revólver. Então, se tirava 2 ou 3 cangaceiros para proteger a mulher atrás de uma pedra, ou tirar daquele local de combate, isso ia enfraquecendo o bando, né? Os combates começam, a partir de 30 você vê nas fontes, nós examinamos que os combates começam a ser mais curtos. Não era tão intenso como até na década de 30, que os cangaços as batalhas duravam horas e horas. Começava aquela resfrega, que chamava de resfrega, e saía, logo se deslocava. Então o cangaceiro Balão era contra a introdução da mulher, e ele disse que isso enfraqueceu o cangaço. Até o senhor Pereira, ele já fora do cangaço, ele disse que surpreendeu muito o Lampião ter introduzido mulher no cangaço, que até então nenhum cangaceiro tinha colocado a mulher no cangaço. Estamos no nosso portal Jorge Guedes em Foco, com muita informação sobre o cangaço, Canudos, que vocês vão conhecer mais a fundo aqui com as valiosas informações que estamos tendo do Vicente Cariri. E agora vamos estar com o senhor Manuel Neto, que é um historiador, poeta e cineasta da nossa Bahia, que vai esclarecer muito mais para todos nós. Senhor Manuel Neto, bom dia, boa tarde, boa noite, porque é para o mundo que estamos transmitindo todo esse trabalho. E eu gostaria que o senhor pudesse passar para toda uma população este conhecimento que o senhor adquiriu e ainda está adquirindo muito mais nessa trajetória, nessa história que tem não só na Bahia, mas em vários estados e está praticamente espalhada no mundo. A história de Lampião, a história do cangaço, a história de Canudos, tem toda uma ligação, não é isso? Por favor, esclareça para todos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo, né? Especialmente o Brasil, que é a minha terra, e a Bahia, que é meu torno natal. Eu diria que o cangaço é um tema recorrente. É um tema recorrente não só na produção acadêmica, como também na atividade cultural brasileira, nas suas diversas linguagens e manifestações. E por que isso? É porque ele é um tema ainda de idade. Então isso cria, em torno dessas figuras míticas, toda um consórcio de imagens e de hipóteses que os tornam crescentemente atraentes, né? Pela vida aventurosa, pela violência intrínseca que o cangaço representa, pelas contradições que ele evidencia, pela característica de uma parte da sociedade brasileira e de um espaço geopolítico brasileiro, que é o Nordeste, que ainda hoje se desenvolve em descompasso com outras regiões, né?
e daí produzir essas especificidades históricas e culturais, né? Porque o cangaço também envolve religiosidade popular, envolve uma estética, envolve um saber e envolve, sobretudo, vidas humanas que se entrelaçaram com aquela realidade e que, de uma forma que a gente pode discutir ela, né, marginalizaram-se nesse processo, sem, contudo, deixar de enfrentá-lo, né? Eu acho assim muito como é que eu diria, muito burocrático, para não dizer outra expressão que está me fugindo agora, você abrir uma discussão dizendo Lampião era bandido, porque isso é o óbvio, né? Lampião era bandido, era, né? Maria Bonita o acompanhou sabendo que ele era, o acompanhou. Curisco, Zé Sereno, todos eles eram bandidos, né? Mas a discussão nesse âmbito ela fica muito superficial, porque ela não aprofunda, ela não radicaliza, ela não vai à raiz, né? E a tarefa de um órgão como o Centro de Estudos Euclides da Cunha, que é um órgão de pesquisa, de estudo, é aprofundar, é buscar as causalidades, é discuti-las, é trazê-las para o ambiente acadêmico e para disseminar o conhecimento. Daí o exame da bibliografia, a produção e a pesquisa documental, né? O diálogo com essas manifestações culturais, que são extremamente úteis para a gente ir tentando formar um conjunto de opiniões, ora convergentes, ora divergentes, sobre um tema que é, como eu já disse anteriormente, eivado de contradições, né? Você não consegue, a gente acabou de fazer um filme, O Feminino Cangaço, e você, quando termina de ver o filme, você percebe que as opiniões convergentes são muito poucas, né? Os estudiosos, os pesquisadores, gente que tem 50 anos estudando cangaço, como a Mauri Corrêa, que é considerada uma lenda, né, dentro desses estudos, tem uma opinião, aí vem outro e diz assim, mas eu não concordo. E nós mesmos, no processo, né, flagramos e identificamos contradições nessas opiniões que são fundamentais para a gente formar um juízo, né? Só esse aspecto, o estudo do gênero no cangaço, que é o caso do papel da mulher, né, já é uma questão nova do ponto de vista historiográfico. Eu não digo do ponto de vista memorialístico, mas do ponto de vista historiográfico, ainda há a ensejar um estudo mais apropriado, que pela sua complexidade histórica, sociológica, antropológica, não está e não será tão cedo resolvido. A gente tem muitas tendências de opiniões, muitos argumentos que se confrontam e uma produção bibliográfica muito extensa, embora muito repetitiva, né? O que é dominante na produção historiográfica sobre o cangaço é a memorialística, verbalizada por alguns dos protagonistas que sobreviveram aos 20 e tantos anos do fenômeno no Nordeste brasileiro, e por estudiosos que se acercaram desses sobreviventes, pesquisaram e começaram também a escrever no mesmo diapasão. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma história muito mais narrativa, muito mais descritiva, muito mais rememorativa do que uma história analítica, crítica, que busque entender as razões e as causalidades do cangaço. Daí esse interesse sempre crescente. E é muito interessante que isso se dá, inclusive, tanto no plano acadêmico como no plano cultural e no terreno das ideias intelectuais, entre os jovens. Os jovens brasileiros se aproximam do cangaço com muita sede, com muita necessidade de saber e compreender. Porque Lampião e Maria fazem parte não só da memória brasileira e do Nordeste, como do imaginário. E o imaginário, ele tem asas, ele voa, ele transforma, ele mistifica a realidade. Fundado, né?
a gente fica sempre na superfície, não compreende o papel que essas mulheres tiveram nessa sociedade, nessa forma de vida, né? É preciso nós também identificarmos como elas eram representadas pela mídia da época, pelos jornais, como é que elas estão presentes no imaginário, né? Como é que elas eram tratadas no cotidiano, que papel elas desempenharam nessa correlação de forças, né? E, principalmente, é preciso descobrir a humanidade nessas mulheres, como também nos homens, né? Aquela ideia simplista, maniqueísta, de que o cangaço é o mal e o outro lado é o bem, ela é simplória demais, né? Nenhum ser humano é inteiramente mal, nem nenhum ser humano é puramente bom, né? O problema é que o cangaço, pela maneira como ele se estabelece, pela estratégia que foi preciso os grupos desenvolverem, especialmente Virgulino Ferreira, que é o grande pensador e o grande inovador do cangaço. Tem uma frase de Frederico que eu acho maravilhosa, Frederico Pernambucano de Mello. Ele diz o seguinte: Lampião transformou o cangaço em Cangaço S.A. Ele empresariou o cangaço, ele profissionalizou o cangaço, né? E como profissional, ele tinha normas de condutas, princípios éticos discutíveis, claro, como todos são, uma moral que também era muito própria, mas que funcionava. E qual é?